Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o nosso tempo de celebração, de glorificação ao nosso Deus através do canal da nossa igreja, do YouTube. Já há algum tempo, contando com a sua participação, seu envolvimento virtual, mas ao mesmo tempo uma adoração, creio que verdadeira, em espírito e em verdade, como Jesus bem ensina. E nesse momento nós queremos ler a palavra de Deus, nós queremos orar, mas também queremos dar aquele aviso de sempre, né? Que todas as atenções estejam voltadas para esse momento, que você se perceba em um ambiente de adoração, um tempo que a gente canta, que a gente ora, que a gente oferece reverência também ao Todo-Poderoso, entendendo que não é o entretenimento, mas é adoração e culto ao Todo-Poderoso. Bem, então, celulares desligados ou até mesmo no modo avião aí, para que a gente possa se envolver aqui. As conversas também, a gente dá uma pausa e se envolve naquilo que está sendo falado, cantado, nas orações. Se envolva conosco. Bem, queremos convidar você para um primeiro momento de leitura da Palavra de Deus, desejando que esse texto bíblico ele se cumpra em nossas vidas nesse momento e também nos demais momentos que nós nos reunirmos para a transmissão da Palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, um texto muito conhecido, diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque não me envergonho do Evangelho. E aí Paulo vai dizer o motivo dele não se envergonhar do Evangelho, das boas novas, porque é poder de Deus. Que enquanto você ouve as músicas e canta, o seu coração seja tomado pela mensagem poderosa do Evangelho. Que enquanto a gente ora ou prega a palavra de Deus, que o seu coração seja tomado pela mensagem poderosa do Evangelho. Às vezes o louvor aqui pode ser um instrumento para revelar a sua vida, porque talvez o que está sendo cantado é justamente aquilo que você está vivendo ou precisa viver, a mensagem do mesmo jeito. Quantos momentos que pastores pregam a mensagem e de repente os irmãos podem ficar pensando, ou alguém pode pensar: nossa, será que alguém contou alguma coisa da minha vida para o pastor? Não é isso, é porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de alcançar o coração, a vida, e de repente você ser tomado de uma consciência que aquilo é a sua realidade, que tudo aquilo que está sendo pregado é para que você viva, é para que você desperte. Então, que a mensagem cantada ou pregada, ela de fato seja poderosa, seja poder de Deus para a transformação e mudança das nossas vidas. Nós vamos orar e logo após nós estaremos louvando o nosso bom Deus. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer, queremos te louvar, queremos dizer que só o Senhor é digno de honra, louvor e toda majestade. Ó Deus, nós te engrandecemos, Senhor, e nos falta vocabulário para declarar amor, gratidão, paixão, admiração, elogios ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que sejamos, ó Deus, possuídos da graça do Senhor. Que sejamos possuídos, ó Deus, pelo Teu Espírito, Senhor. Que sejamos cheios da Tua presença, para que de fato, aquilo que a gente canta, aquilo que a gente prega, toque as pessoas que estão, ó Pai, em suas casas, em seus trabalhos ou em qualquer outro ambiente, Senhor. Pai, que haja de fato graça em nossas vidas, Senhor. Porque não é só falar, não é só cantar, é ser de fato usados, sermos usados pelo Senhor. Então, Deus, que nesse tempo, Senhor, onde muitas pessoas podem encarar esse momento de forma superficial, Pai, que a Tua palavra, Senhor, que é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que entra na divisão da alma e do espírito e que é apta para discernir intenções e pensamentos do coração, Senhor.
ó Deus, que elas, Senhor, invadam as nossas vidas e que a gente, ó Deus, tenha a capacidade de absorver e abraçar as suas poderosas verdades. Oramos para que tudo isso, Senhor, seja vivenciado pela vida dos pastores, ó Deus, das pessoas que tocam, que cantam. Nós oramos para que o Senhor, ó Deus, faça coisas grandes através de tantas lives acontecendo pelo Brasil. Nós te adoramos. Usa o teu povo nessa noite, como o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dar um aviso agora. Sei que algumas pessoas vão chegar com o passar do tempo, mais pessoas vão começar a assistir, uns chegam mais cedo, outros um pouco depois. Então quero dar esse aviso agora e posteriormente quero repeti-lo. Na segunda-feira nós estaremos iniciando uma campanha de leitura da Bíblia, algo que a gente faz rotineiramente, e desta feita nós estaremos lendo o livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. Nós vamos ler 2 capítulos por dia. Sendo assim, a nossa campanha é 25 dias com Gênesis. Então eu convido a você, escolha o seu horário, manhã, tarde, noite, e se dedique à leitura dessa parte importantíssima da Palavra de Deus. Você será edificado. Nós vamos tentar postar no grupo da igreja do Zap algumas reflexões e a gente vai tentar trazer esse momento de edificação. Quero dizer para os irmãos que nesse tempo de pandemia, de distanciamento social e de ausência de cultos, o grupo da igreja tem sido também um instrumento para que eu possa instruir o povo, para que eu possa também pastorear. Então, quando o pastor postar um áudio, um texto, eu peço a você que leia, eu peço a você que ouça, porque é um meio também da gente estar se mantendo em contato e também mantendo uma palavra de edificação para a vida dos irmãos. Então, participe dessas ações, eu tenho certeza que Deus edificará a sua vida. Vamos cantar, vamos bem dizer ao nosso bom Deus, que o nosso ministro está de louvor nesse momento. Boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que você esteja, a hora que você esteja vendo essa live, nós queremos te agradecer por mais uma vez estar conosco, prestando culto a Deus. Estamos nós aqui mais uma vez com apenas o nosso violão e as nossas vozes para glorificar e exaltar o nome do nosso bom Deus. Nós somos limitados, nós somos perfeitos e queremos te pedir que você nos ajude daí, cantando conosco. Hoje nós temos aqui Daiane, Selma, Mercedes. E quem sabe você é uma das pessoas que pode dizer para Deus assim: obrigado, eu sobrevivi. Eu estava conversando aqui com Selma e ela me falou: você está preocupado? Não, eu estava lembrando de uma pessoa que ela está num momento delicado por conta dessa doença, esse vírus, e quando ela pega uma pessoa vulnerável, não alisa, e isso é motivo de preocupação. Por isso eu aconselho que você continue fazendo seus procedimentos de precaução, de higiene pessoal, máscara, álcool gel, etc. Nós aqui fazemos isso, mas não estamos livres desse vírus. Às vezes pessoas que estão em suas casas também contraem. Mas quem sabe você é uma daquelas pessoas que conforme aquela cantora canta uma música que diz assim: eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a sorrir, doeu, mas eu venci, e vencendo, e diminuindo. Quem sabe a letra? O que importa é que eu sobrevivi. Isso para quem passou pela beira da morte, é muito forte. O que importa é que eu sobrevivi. Eu espero que você que esteja vendo esta live não passe por isso.
Mas se você passou, agradeça a Deus, é mais um motivo de você aí onde está, cantar junto conosco, adorar o nosso Deus. E vamos nos alegrar, porque Deus é bom em todo o tempo. Amém? Compartilhe o link, participe aí do culto conosco, comente no chat se for possível e como é que é? Deixe seu like e cante conosco. Vamos adorar o nosso Deus. Amém? Vamos começar dizendo que grandes coisas estão por vir. Eu espero que isso seja verdade para você, para mim, para o pastor Wesley, para a Jéssica, para a Tatiane, para a Daiane, Selma, vocês, para mim. Que grandes coisas estejam para Ailton, está vivendo. Que grandes coisas venham realmente em nossas vidas. E que nós possamos testemunhar da bondade do nosso Deus. Amém. Ao que está
Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chega.
Graças a Deus, mais uma vez, sendo todos nós abençoados por pessoas queridas, talentosas, discípulos de Jesus, que com dedicação, com afinco, com desprendimento, servem a Deus e fazem com que a nossa comunidade ela esteja ativa, acontecendo, a despeito de tudo que a gente tem vivido ao nosso redor. Então, louvado seja Deus pela vida destes varões e dessas varoas. Hoje, deixa eu ver, hoje tem 4 varoas e 3 varões. Vamos ler a Bíblia. Convido a você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao Timóteo, já no final das Escrituras. Talvez é mais fácil você ir ao Apocalipse e então, folheando de trás para frente, você encontrará segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 1. Então vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu repito um aviso que eu dei no início. Amanhã, segunda-feira, nós estaremos iniciando uma campanha de leitura da Bíblia. Mais uma campanha, mais um momento de incentivo à leitura das Escrituras, principalmente. Acho que a gente tem que ler a Bíblia todo o tempo, mas acreditamos que esse momento ele é mais urgente ainda, esse contato com a Palavra de Deus. Então, nós vamos iniciar, já a partir de amanhã, a nossa campanha 25 dias com Gênesis. O Gênesis tem 50 capítulos, nós iremos ler 2 capítulos por dia e a gente vai estar postando pequenas reflexões no grupo do Zap da igreja para que a gente possa ali ter um momento de edificação através. Minha pretensão não é explicar tudo que está sendo lido, porque não teremos tempo, mas a gente ali destaca um verso, um capítulo e a gente conversa brevemente a respeito. Eu convido a você para que valorize as postagens do pastor da igreja no Zap. Se é um áudio, escute. Se é um link, abra. Se é um aviso, leia. Porque o grupo da igreja está sendo também muito importante nesse momento. Porque é um meio que eu tenho também de oferecer algum tipo de orientação, de reflexão e de informação à igreja. Vamos para o texto bíblico? 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Nessa noite, neste momento, eu inicio uma série de mensagens que escolhi o seguinte tema para essa série: as últimas palavras do apóstolo Paulo. As últimas palavras do apóstolo Paulo. Eu dou esse título a essa série de mensagens porque, de fato, a segunda carta de Paulo a Timóteo são as suas últimas palavras antes do seu martírio, antes da sua morte. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava preso em Roma. Segundo historiadores, tanto cristãos como não cristãos, no dia 18 de julho do ano de 64, o cruel, pervertido e maligno imperador romano Nero ateou fogo em Roma.
É isso mesmo. O imperador romano ateou fogo na sua própria cidade. Segundo algumas fontes, Nero desejava reconstruir a cidade. E o caminho que ele escolheu para essa reconstrução foi queimando a capital do império. Segundo a história, o fogo consumiu a cidade por 7 dias. E dos 14 bairros romanos, 10 bairros foram totalmente destruídos pelas chamas. Bem, Nero, claro, não assumiu a culpa, não assumiu a responsabilidade. E como 2 bairros que havia grande concentração de cristãos não foram atingidos pelo incêndio, Nero viu nisso uma oportunidade de culpar os cristãos pelaquela tragédia. Sendo assim, nesse tempo, surgiu uma grande perseguição aos cristãos. A arena, o Coliseu Romano, foi um ambiente sanguinário, muitas crucificações, muitas decapitações. Sem dúvida, esse tempo foi um dos mais cruéis da história do cristianismo e foi nesse tempo que Paulo foi preso. Paulo foi preso a mando de Nero e também morto a mando de Nero. Da prisão dessa prisão, Paulo ele não saiu mais. Dessa prisão, ele foi direto para o tronco dessa prisão, ele só sairia para ser decapitado. Bem, enquanto está preso, enquanto está entre cadeias, que Paulo escreve a segunda carta ao seu filho na fé, o pastor da igreja de Éfeso, o jovem obreiro Timóteo. Por isso, repito o tema da nossa série, as últimas palavras do apóstolo Paulo. Nessa noite, vamos estudar minuciosamente os primeiros versos do capítulo 1. Vamos lá? Vamos ao verso de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aqui Paulo se apresenta, mas também defende o seu apostolado. Paulo defende o seu apostolado. Não poucas vezes Paulo teve o seu apostolado questionado, é isso mesmo. Às vezes a gente pensa, Roberto está sendo questionado, o pastor está sendo questionado, Selma está sendo questionada. Paulo foi questionado. E se Paulo teve o seu ministério questionado, e se Paulo teve o seu apostolado questionado, quem somos nós para não termos também o nosso ministério questionado? Claro que teremos. E por que, pastor, um homem de Deus como Paulo teve o seu apostolado questionado? Bem, diziam os críticos, Paulo não pode ser considerado apóstolo porque Paulo não andou com Jesus como os 12 discípulos andaram realmente. Paulo não teve a experiência de caminhar com Jesus em vida. Paulo não teve a experiência de caminhar com Jesus, mas Paulo teve um encontro radical e pessoal com ele na estrada para Damasco. Ali, Paulo foi salvo e ali Paulo foi chamado para o ministério. Irmãos, eu quero fazer aqui 2 observações sobre esse verso de número 1. Primeiro, nós precisamos ter consciência de quem nós somos. É urgente isso. Vivemos em uma sociedade onde nós somos facilmente influenciados pelas afirmações alheias, pelos comentários, pelas críticas. Enquanto as pessoas falavam que Paulo se autodenominava, se auto-intitulava apóstolo, Paulo tinha consciência de quem ele era. Ele afirmou,
fui chamado pela vontade de Deus. Não sou eu que me intitulo, não sou eu que decidi pelo apostolado. Não, eu não estou aqui simplesmente querendo me colocar a essa altura dos demais apóstolos. Não, eu fui chamado pela vontade de Deus. O que as pessoas pensam ao seu respeito? O que as pessoas falam ao seu respeito? Eu penso, Roberto, que a gente precisa, de certa forma, ter uma moderação e considerar o que as pessoas falam, porque às vezes as pessoas fazem uma crítica ao nosso respeito que elas são justas. E aí a gente precisa reavaliar. Peraí, pessoal, alguém falou que eu sou assim. Será que eu sou assim mesmo? Peraí, deixa eu me avaliar. E talvez aquela crítica, mesmo que dói, mesmo que fere, mesmo que mexe com a gente, ela precisa ser avaliada. Mas espera aí, o que falaram não tem nada a ver com você? Então faça como Paulo. Tenha plena consciência de quem você é. Plena consciência. E aí, quando você é tomado de consciência de quem você é, a opinião do outro, que não condiz com aquilo que de fato é você, não vai mexer com as suas convicções e nem tampouco lhe mover emocionalmente. Em segundo lugar, ainda sobre o verso 1, a gente precisa entender que é uma honra ter sido escolhido para servir a Deus. Paulo entende que ele foi escolhido. Eu fui escolhido por Deus. Eu não fui escolhido por Pedro, eu não fui escolhido por Tiago, eu não fui escolhido por João, eu não fui escolhido por Barnabé, eu fui escolhido por Deus. Queridos, todo cristão precisa considerar-se um escolhido por Deus. Sim, citar alguns nomes aqui: Josi, Bruno, vocês são escolhidos por Deus. Joelson, você é escolhido por Deus. Bela, você é escolhida por Deus. E a gente tem muitos outros que nos assistem aqui. Luciana, você é escolhida por Deus. Ivete, Juliano. Ser escolhido por Deus não é coisa de pastor apenas. Ser escolhido por Deus não é coisa de missionário apenas. Deus escolheu Neuza. Sim, escolheu. Deus escolheu Wesley, escolheu, mas escolheu também você. E você precisa se perceber como escolhido por Deus. Você precisa se perceber como uma eleita de Deus, como um eleito de Deus. Verso de número 2. Timóteo, meu amado filho. Aqui Paulo trata da sua relação muito íntima e pessoal com Timóteo. Timóteo, meu amado filho. Paulo chama Timóteo de filho pelo menos aí umas 5 ou 6 vezes na Bíblia. Isso revela o nível de comunhão, de intimidade, de amor de Paulo para com Timóteo, também de Timóteo para com Paulo. Assim como os filhos devem aos seus pais terrenos a vida natural. Sim, os filhos devem aos pais terrenos a vida natural. Timóteo devia a Paulo a vida espiritual. Paulo conheceu Timóteo em uma cidade chamada Listra, na sua segunda viagem missionária. E quando Paulo encontra com Timóteo, Paulo abraça Timóteo como seu filho na fé, e a partir de então inicia um processo de discipulado, de ensino e de capacitação dentro do reino de Deus. Timóteo, meu amado filho. É uma afirmação que a gente não pode ler de forma superficial. A gente precisa mergulhar nisso. Meu amado filho. Escute isso que eu vou ler agora. Na família de Jesus todos devemos ser pais, mães e filhos espirituais. Paulo foi pai espiritual de Timóteo, mas Paulo também foi filho espiritual de Barnabé. De quem você é pai ou mãe na fé? A quem você ensinou ou tem ensinado sobre o Evangelho? Ou de quem você é filho
ou filha na fé, de quem lhe ensinou ou tem lhe ensinado sobre a fé. Na igreja de Jesus, todos devem ensinar e todos devem ser ensinados. Isso é discipulado. Hoje, se você é apenas filho na fé ou filha na fé, está errado. Você precisa frutificar e buscar ser pai ou mãe de alguém em relação à fé. Se você é apenas pai ou mãe na fé, algo também está errado. Abra mão do orgulho, se esse for o caso, e humildemente busque ser ensinado e discipulado por alguém. Essa deve ser a dinâmica da igreja. Essa deve ser a dinâmica da igreja. A dinâmica na qual o pastor é pai espiritual de pessoas. Por exemplo aqui, talvez, eu não sei se ele se percebe assim, mas talvez eu seja um pai espiritual, por exemplo, para Lucas, secretário da igreja. Mas nessa dinâmica em que eu sou pai espiritual de alguém, porque eu ensino, porque eu oriento, eu preciso ser filho. Eu preciso ser filho. Eu preciso ser filho de alguém que me orienta, que me aconselha, que diz: Wesley, é melhor você fazer desse jeito, é melhor você caminhar por aqui. Na igreja é assim. Se o Roberto, ele foi ou é filho espiritual de alguém, ele também precisa ser pai. Se Selma ou foi filha espiritual de alguém, ela também precisa ser mãe. O que é isso? É discipulado. É eu me abrindo para ser ensinado, é eu me abrindo para ser discipulado, mas eu também buscando fazer isso com outra pessoa. O que me assusta na igreja é que tem gente que não é pai nem é filho. Aí é uma miséria só. Por quê? O cidadão não tem um pai nem uma mãe na fé, então não é ensinado por ninguém. E ele também não busca ser pai, ou seja, ensinar ninguém. A gente não cresce. A igreja não avança. Porque você nem se abre para ensinar e nem se dispõe. Ou melhor, você não se abre para ser ensinado e você nem se dispõe a ensinar. A igreja fica estéril, não cresce, não evolui. Nós nem crescemos individualmente como discípulos e a gente nem cresce numericamente. E eu sei que o que eu acabei de afirmar é uma realidade na vida da maioria dos crentes. Eles não têm nenhum pai espiritual, eles não têm nenhuma mãe espiritual e eles também não têm nenhum filho ou nenhuma filha na fé. O que vai acontecer? Vida espiritual atrofiada. O que vai acontecer? Uma igreja que não batiza, uma igreja que ninguém levanta a mão para aceitar Jesus, uma igreja que não desenvolve também numericamente. Por quê? Porque a gente não quer ser filho e ao mesmo tempo não quer ser pai. Caminhando para o final, no verso de número 3, Paulo diz assim: Timóteo, dou graças a Deus por sua vida. Dou graças a Deus. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Olha só, eu repito o que diz o verso de número 3. Dou graças a Deus a quem sirvo. Paulo está dizendo, com consciência limpa. Preste atenção no que eu vou ensinar aqui agora. Paulo fala sobre sua consciência, consciência limpa. Assim Paulo está dizendo, estou preso, mas não cometi nenhum crime. Pelo contrário, eu estou preso porque da verdade do Evangelho, eu estou preso pela causa do reino. Eu estou preso. Alguém acha que eu fiz coisa errada? Não, minha consciência está limpa. Eu não estou preso pelo erro que eu cometi. Eu estou preso pela verdade ao qual prego.
Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa. Nada me condena, nada me constrange. Eu vivo em completa paz diante de Deus e diante dos homens. Consciência pura, consciência limpa, consciência pacificada. Eu me apresento diante de Deus e diante dos homens com consciência limpa. Agora eu te pergunto: você pode fazer essa mesma afirmação? Você tem uma consciência limpa? Quando você chega diante de Deus, você tem uma consciência limpa? Ou tem algum pecado que lhe persegue e que lhe condena? Você se apresenta na adoração com consciência limpa? Você ajoelha diante de Deus? Você caminha diante de Deus com consciência limpa? Ou existe algo que lá no fundo, olha, você faz isso, você se corrompe nessa área, você é viciado nisso, você faz isso. Você caminha com a consciência limpa diante de Deus? Ou será que tem um pecado? Existe um ditado, na nossa sociedade que o pessoal, eu não sei se é uma palavra que talvez muito chula para o que eu estou querendo aqui conversar, mas o pessoal fala sobre rabo preso, que é quando você deve alguma coisa. Paulo disse assim: eu não devo nada a Deus, os meus pecados foram perdoados. Será que você está em dívida com Deus porque você ainda não se livrou de alguma coisa que lhe persegue? De sentimentos, perdão ainda não liberado, coisas dentro do reino de Deus que é para você fazer e você não faz. Eu quero chegar diante do Senhor, é o meu desejo, em casa, aqui, na igreja, e falar: Senhor, estou aqui com a consciência limpa. Os meus pecados não são pecados que me escravizam e nem nada escandaloso. Minha oração é que você sirva a Deus com consciência limpa. Porque Daiane, Selma, Mercedes, coisa feia é a gente saber que lá no fundo tem alguma coisa que nos acusa. Coisa feia é saber, puxa, tem isso aqui que ainda está presente na minha vida. Eu ainda sou muito mentiroso, eu ainda sou muito corrupto, eu ainda sou muito erótico, eu ainda sou muito infiel nessa área, E tudo isso vem trazendo peso. Tudo isso faz com que a vida cristã se torne pesada. Mas seja como Paulo, sirva a Deus de consciência limpa. Versos 4 e 5 para a gente encerrar. Paulo, na verdade, esse ponto ele começa no verso 3. No final do verso 3, Paulo diz assim: lembro-me, Timóteo, constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Verso 4. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, uma fé que primeiro habitou a sua avó, Lloyd, depois a sua mãe, Eunice. Estou convicto que essa mesma fé habita em você. Aqui Paulo fala das memórias que ele tem em relação a Timóteo. Ele diz: lembro-me de você, Timóteo. Uma pessoa tão querida, uma pessoa que é tão bom a gente se encontrar para conversar. Você tem uma conversa boa, você é uma pessoa agradável, você é alguém crente, você é alguém que nos inspira, mesmo sendo ainda jovem. Então eu lembro de você. No verso 4, Paulo vai dizer: eu me lembro das suas lágrimas, Timóteo, quando a gente saía para orar junto e você se derramava diante de Deus com tão profundo quebrantamento. Você
as suas lágrimas, Timóteo, não tem a ver com mero sentimentalismo. Suas lágrimas é fruto de um verdadeiro quebrantamento. Você chora pelos motivos certos, pelas causas certas, você chora pelos perdidos, você chora pelo reino, você chora pelos que sofrem, Timóteo. Eu lembro das suas lágrimas, eu lembro de você, verso 3, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro da sua fé, verso 5. Recordo-me da sua fé, uma fé que inspira, que motiva, que anima, uma fé não fingida, não é uma fé hipócrita, não é uma fé de aparência, não é uma fé para simplesmente, uma fé, como é que eu posso colocar? Uma fé de mera ostentação religiosa. Não, é fé verdadeira, não é superficial, é profunda. E aí, Timóteo, essa fé que você tem, ela é resultado de uma herança espiritual, Timóteo. Porque essa fé sua, primeiro habitou na sua avó, depois essa fé passou para sua mãe, e agora ela habita em você. Fé como fruto de uma herança espiritual. Eu quero deixar uma herança para Fernanda. Talvez eu deixe uma bicicleta, algumas contas para pagar. Brincadeiras à parte, tem pais que se preocupam com a herança. Vai ficar essa casa, vai ficar essa terra, vai ficar esse saldo na conta. Alguns pais se preocupam muito com o futuro dos seus filhos e a herança material que irão deixar. Eu quero perguntar para você, qual é a herança espiritual que você está deixando para os seus filhos? Qual é a herança espiritual que você está deixando para as suas filhas? Os seus filhos te veem você lendo a Bíblia? Os seus filhos já viram você orando de joelho? Os seus filhos percebem em você espiritualidade, homem de Deus, mulher de Deus, os valores do reino? Eu posso até deixar casa, carro, outras coisas para a Fernanda. Mas o mais importante que eu quero deixar para ela é uma herança. Que quando eu partir, ela venha pensar, o meu pai era um homem de Deus. Quando Tatiane partir, ela venha pensar, minha mãe era uma mulher de Deus. É o testemunho que a gente ouve, né? De Selma e Mercedes da mãe, né? É a herança espiritual da irmã Júlia, né? E do pai também. É isso. A fé que habitou na avó, Lloyd, na mãe Eunice, agora habita em você, Timóteo. A fé que habita na minha mãe Marta, que habita em Wesley, e que minha oração é que habite em Fernanda. Herança espiritual. Você pode deixar fazendas de muitos alqueiros, mas se você não deixar uma herança espiritual, eu não sei se eu posso dizer que você foi um bom pai ou uma boa mãe. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar. Vamos bendizer o Senhor. E vamos abraçar essas verdades. As últimas palavras do apóstolo Paulo. Quarta-feira, 19h30, a gente continua, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a você. Obrigado. Deus abençoe você.
segura em ti. Sabes bem que Cristo vivo estás. Se o trovão e o mar seguindo vem, sou